É aquilo, vamos aguardar para ver. Tava fazendo uma boa Série B, mas eu acho que dentro do próprio elenco do Palmeiras e dentro da própria base do Palmeiras, o que o Palmeiras hoje tem à disposição, poderia ser pelo menos testado para que jogasse com o time profissional e depois se desenvolvesse sem gastar o que foi gasto na contratação do Breno Lopes. Só isso. Significa dizer que você não gostou, é isso, né? Não, eu tenho milhões de pés atrás quando o Palmeiras saiu ao mercado contratando e gastando, sabe, a rodo em jogadores que, a princípio, não se apresentam nada daquilo. Só isso. Os erros de Carlos Eduardo, Eric, de todos os outros, do próprio Rony, esses exemplos não servem, Pascoal. Então que o Palmeiras gastou nesses caras, ele poderia ter montado um time novo de futebol. Um time. Um time. Eu não enumerei jogadores, eu só perguntei. Você não gostou, é isso? São 13 milhões do Eric, 25 milhões do Carlos Eduardo e mais, quanto agora? 30 milhões do Rony. 30 milhões, olha só o que o Palmeiras gastou em 3 ponteiros, que somados juntos, acho que não fizeram 25 gols com a camisa do Palmeiras. Só quero lembrar o seguinte, ele não é ponta, hein? Ele não é ponta, Ô Pipo, mas eu quero dizer um negócio pra você. Exceção do Flamengo do ano passado, que tudo que contratou deu certo, não tem clube que contrata e todos dão certo, cara. Você tem os riscos, cara. É porque a gente dá muito mais valor pro que deu errado. Isso não é só com o Palmeiras, é com todo mundo. O Corinthians, uma época, foi lá, trouxe o Jusilei, ninguém sabia quem era, trouxe o Ralf do Barueri, trouxe o Paulinho do Bragantino, trouxe o Felipe, zagueiro. Entendeu? Se tivesse dado errado, porrada. Todos deram certo. Não tem uma... Que eu acredito, que eu concorde com você. Esse ano o Corinthians não está contratando bem. Não, mas, ô Pipo, que tem contratações que são exageradas no valor, que nem a do Carlos Eduardo, era muito dinheiro. Aí sim eu concordo. Agora, não é... Quantos times contratam? É um ou outro que vira. Então, mas por isso que o futebol brasileiro tá nessa draga danada. Porque se gasta, Olha o Barcelona. se supervaloriza. Não é o futebol brasileiro. E não se presta atenção naquilo que pode dar certo. O Palmeiras hoje tem uma base tão funcional. O Gabriel Veron e o Wesley surgiram da onde? Só um exemplo. Sim, mas não tem centroavante para jogar, Facintani. Não tem atacante. Qual é o centroavante que o Palmeiras tem na base? Não tem. Não está pronto. Não está pronto. O Gabrielzinho não está pronto. Pode subir a base, não tem problema. O Gabrielzinho não está pronto. A base hoje do Palmeiras sobe pronta. Os garotos estão prontos para jogar. São formados num esquema de jogo hoje muito bem aproveitado para o time profissional. Com personalidade, com estrutura, pode usar a base do Palmeiras. Eu só fico ressabiado de gastar de novo um baita valor num jogador que, aparentemente, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Vai me surpreender muito se ele entrar e arrebentar com a camisa do Palmeiras. Vou ficar muito surpreso. E que bom, torço para que ele consiga isso. Agora, no momento 7 milhões e meio. No momento em que o Palmeiras se diz, com problemas financeiros, que vai ter que fazer contratações pontuais, de que não dá para contratar isso, de que não dá para gastar aquilo, de não sei o que, ele vai lá e paga o que pagou num jogador que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, né, o discurso do Palmeiras me parece bastante contraditório, bem contraditório. Então, eu só tenho esse tipo de... Você trazer o zagueiro da Universidade do Chile, que é um cara que teve destaque recente, que passou pela seleção chilena e tudo mais, ok, uma boa investida, um zagueiro legal. O Palmeiras está trazendo esse Alan que, para quem não sabe, o Abel Ferreira já queria levá-lo do Verona para o PAOK. Então já era um cara observado pelo técnico. Ok, o técnico do Palmeiras conhece. Agora, você fazer uma aposta num cara da Série B é outro nível de futebol. E o Alan que estava jogando estava na Europa.
jogando no futebol italiano, é um cara que aparentemente, pelo que eu li, é bastante versátil para jogar, é um zagueiro canhoto que o Palmeiras não tem, perdeu o Vitor Hugo, o cara faz lateral esquerdo, o cara faz zaga, é diferente. É diferente, é mais ou menos como veio o Pablo Mari pro Flamengo. É um cara que veio desconhecido, mas ele tinha um olho clínico não adianta, técnico. Ele não gostou, não adianta. Aí é diferente. Ele não gostou, agora, não adianta. O atacante da Série B, que é outro nível de futebol, e gastou o que gastou, eu fico ressabiado. Claro que eu fico, é óbvio que sim. O Máscara Verde pergunta aqui pra você. Flamengo trouxe Michael, Pedro Rocha, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Qual deu certo e está arrebentando? Bom, o Michael é muito bom jogador. O Pedro Rocha também. O Pedro Rocha se machucou. Desculpa. Deixa eu te falar, o Pedro Rocha... Não dá pra comparar. O Michael, Pedro Rocha... Desculpa, eu gostaria de qualquer time do Brasil. O Pedro Rocha jogou mal no Cruzeiro, muito mal no Cruzeiro. O Pedro Rocha chegou no Flamengo e não jogou nada. Absolutamente nada. Estava em recuperação de lesão. Mas eu acho que vai jogar bola, ele é bom jogador, desculpa. Pipo, desde que o Pedro Rocha chegou, no Flamengo ele não jogou 15 minutos bem. Se o Palmeiras contrata o Pedro Rocha, você ia descer o pau. Mas ele se machucou, a passagem do Pedro Rocha foi muito ruim no Cruzeiro. Eu não acho que tá jogando tão mal. Não, no Cruzeiro não foi ruim, não. No Cruzeiro não foi ruim, não. O Pedro Rocha estava jogando bola. Não. Pedro Rocha estava jogando bola no Cruzeiro, sim. Quem jogou bem no Cruzeiro do ano passado? Ninguém. Nem o Fábio jogou bem no Cruzeiro do ano passado. O Cruzeiro do ano passado não é parâmetro. O Cruzeiro do ano passado foi um time que propositalmente caiu para a segunda divisão. O Alan Vitor, ele fala que o Benja ontem, metendo a ripa na contratação do Corinthians. Hoje ele elogia do Palmeiras e ainda lembra que vários desconhecidos que o Corinthians trouxe deram certo. Ou seja, ele está de marcação com o Corinthians. Eu não elogiei o Breno Lopes. Eu não elogiei, eu não conheço. Eu não conheço o Breno Lopes. E o Breno Lopes chega num time que está bem. Lembra, se ele está falando para mim em relação... Lembra aquele jogo do Grêmio contra o Juventude? Se ele está falando, se ele tá falando para mim em relação ao Jonathan Cafu, então aguarde, Alan Vitor. Jonathan Cafu tem que chegar para jogar, porque não tem outro. E eu não estou criticando. Eu estou falando que o Palmeiras trouxe um jogador e eu não conheço. Ô Cassino, você que acompanha aí o futebol também bastante aí. Você conhece o Breno Lopes? Olha, vi alguns gols dele pelo Juventude. Teve uma partida até que o Pascoal ia falar contra o Grêmio, que ele perde um gol feito, mas a gente não pode analisar o jogador por um lance apenas. Mas eu também, como facicano, fico com o pé atrás. O Palmeiras, nas últimas décadas aí, desde 2000, quando traz esse tipo de jogador mais desconhecido, pela pressão exercida, pelo que ocorre no Palmeiras, e hoje é um bom momento financeiro do Palmeiras, até futebolístico, né? Desde que o André assumiu, agora com a entrada do Abel, o ânimo futebolístico do Palmeiras subiu demais, mas fico muito com o pé atrás. Como disse o Pascoal, ele joga pela esquerda, mas ele sabe também fazer a função de centroavante. Ele chega para ser o reserva imediato do Luiz Adriano. Tenho minhas desconfianças, enormes desconfianças quanto ao futebol dele. Nem muito por ele, mas pelo Palmeiras, pelo histórico que o Palmeiras tem com esse tipo de jogador. Agora, a torcida fica. Tomara que dê certo no Palmeiras. Quando ele entrar, deve entrar esporadicamente por lesão do Luiz Adriano, ou até para atuar junto com ele, para fazer uma função no 4-4-2 com dois centroavantes mais enfiados de repente. Pode ser que dê certo, mas repito, tenho muita desconfiança. Eu vou falar para você, Benja, eu acho o Breno bom jogador. Ele tem 24 anos. Flavinho, uma pergunta para você. O Abel Ferreira conhece Breno Lopes? Não, claro que não. Claro que não. Mas a única coisa que eu acho que pode pesar em favor desse jogador, a gente também não pode achar que toda tentativa de contratar jogador jovem vai dar errado, né, gente? A história do futebol brasileiro, ela é escrita por essas contratações, os times grandes que vão buscar jogadores
em times menores, jovens revelações, etc. e tal. E aqui no Brasil, o jogador atuando aqui no Brasil, atuando num clube aqui do Rio Grande do Sul, que joga a Copa do Brasil, que joga a Série B, dá para você ter uma análise a partir desses dados dos famosos departamentos de análise. Então, se o Palmeiras está pagando isso por esse jogador, gente, algum valor ele deve ter. Eu não vou jamais chegar aqui e dizer assim, eu desconfio muito do futebol dele, que nem disse o Cassino. Eu não desconfio nada. Se eu não conheço o futebol do cara, eu não posso desconfiar de nada. Agora, as pessoas que trabalham no futebol, que militam no futebol, elas também observam jovens jogadores. Tem todos os empresários que atuam muito firmemente e tudo mais, mas entregam alguma coisa para o pessoal ver, né? Eu não acho que sejam todos as pessoas do futebol ignorantes o tempo inteiro. Eu acho que é muito despreparo e tal, mas você vai atrás de um jogador jovem que está aqui do lado, está na Juventude. Aliás, é um clube que tem uma ligação com o Palmeiras antiga, né? Vem lá dos tempos da Parmalat, então há muito intercâmbio de informação. Eu acho que é uma aposta tão legítima quanto qualquer outra. O clube tem dinheiro para comprar jogador, compra. Não tem problema. Não sou eu o dono do caixa do Palmeiras, não vou ficar aqui discutindo se o Palmeiras está gastando muito ou pouco, né? Mas eu imagino que tenha referências desse menino para poder contratar, para ter contratado, né? E agora o técnico, é claro, que nunca ouviu falar. Entende? Flavinho, eu não falei que desconfio do futebol dele, eu desconfio da contratação dele. E aí, no final da minha explanação, eu falei muito pelo lado da pressão que é exercida sobre o Palmeiras, sobre o jogador do Palmeiras. Eu vi alguns gols dele e aquele famoso gol perdido contra o Grêmio. Não falei desconfio do futebol do garoto, não. Isso eu não falei. Eu falei desconfio da contratação, porque o Palmeiras, diferentemente até do Corinthians, o Benja falou muito bem, o Corinthians errou em várias contratações, mas a gente se lembra do Felipe, do Paulinho, do Jusilei, do Ralf, de vários acertos. O Palmeiras acerta contratações de medalhões, mas de jogadores desconhecidos normalmente se equivoca feio. Muito por conta da pressão que é exercida sobre esses jogadores quando defendem as cores do Palmeiras. Foi isso que eu falei, só para deixar bem claro. Agora, repito, tomara que eu queime a língua, que ele arrebente, vá para a seleção, seja vendido para o Milan por milhões e milhões de euros, e aí vocês me cobrem. Lembra lá no começo que você falou que estava desconfiado? E aí eu dou uma palmatória. Tomara que dê certo. Já tem gente te cobrando, viu? O Vinícius Lopretti, e é palmeirense aí, o avatar dele é com o Pedro Palmeiras. Olha a contradição do Cassino. Quem era o Gustavo Gomes quando veio? Teve gente aí, aliás, que chamou o Palmeiras de louco, porque estava contratando jogador que não vinha jogando e nem tinha nome. Cassino, você mordeu a língua feio. O Cassino queria o... Qual que era o nome lá, de comida lá? Qual que era o nome de comida? Polenta. Então, mas ele não lembra do comentário que eu fiz quando o Palmeiras contratou o Gustavo Gomes. Eu usei os mesmos termos, desconfiança sobre o Gustavo Gomes. Por quê? O cara vai pro Milan, fica lá não sei quanto tempo, joga 3, 4 jogos. Eu também desconfiei quando o Palmeiras contratou o Gustavo Gomes, e hoje eu dou a mão à palmatória e falo, eu errei lá atrás quando critiquei a contratação do Gustavo Gomes. Hoje é um dos melhores zagueiros. É humilde, Benja, ele é humilde. Em atividade. É humilde nada, Pascoal. Eu falei que desconfiei dele também. É humilde nada. O amigo internauta não lembra das minhas explanações. É humilde nada. Esses caras só assumem quando são acuados pela internet. Agora tem porrada aqui no seu pipo. Eu sou um homem do povo, Benjamin Bach. Eu sou um homem do povo. O Carlos Palestra. O Carlos... Carlos Palestra, fala. Não, deixa eu só dar uma informação para não. A gente estava falando no começo do programa de Rogério Ceni, Fortaleza e tal, só para informar que agora é oficial. O Chamusca, Marcelo Chamusca, recebeu e aceitou um convite, a proposta do Fortaleza, que vai pagar a multa rescisória. Então, o técnico do Cuiabá, que está hoje na zona de acesso para a Série A, será o novo técnico do Fortaleza. Tem jogo com o Grêmio ainda, hein? Só para dizer isso, exatamente. E o pessoal do Fortaleza ficou chateado que o Rogério Ceni saiu para assumir o Flamengo. O Fortaleza fez igual, foi lá no Cuiabá, trouxe um treinador. O pessoal do Cuiabá deve estar chateado porque era uma oportunidade de dirigir o time da Série A. É assim que funciona, é o ciclo. O Carlos Palestra, o cara tá bravo com você, hein, Pipo?
Aí sim. Moisés, não aquele, não o nosso, hein, ô Pipo, não o nosso, que abriu o mar com o cajado. Ele abriu o mar. Ele abriu o mar, Pipo. Ô Pipo, você precisa ler um pouco mais da Bíblia. Lê os dois testamentos, é bom. O velho e o novo. Leia. Vai te fazer bem. Sim, eu sei. O Carlos Palestra. Eu já vou se você sabe, se você lê Então, se você lê mesmo a Bíblia. Decorei a Bíblia, agora né, eu quero ver. Ô Benja. Não é decorar. Mas tem coisas que são óbvias. O meu nome, Benjamim, quem era? Benjamim? Velho Testamento, pai de Davi, talvez? Meu Deus do céu. As 12 tribos. As 12 tribos, o menor, o mais novo era Benjamim. Benja, eu não lembro, Benja. Pipo, o Carlos Palestra. O Benjamim pode jogar hoje, hein, Benja? Falar nisso, o Palmeiras não mandou pra mim a camisa com o nome Benjamim, velho. Eu tenho que aproveitar esse momento, é o meu momento. É a primeira vez na história do futebol brasileiro que tem um jogador chamado Benjamim, cara. Mas Pipo, ele vai usar Benjamim ou vai usar Kusevich na camisa? Kusevich. Se o cara usar Kusevich... Não, se o cara usar Kusevich é sacanagem, velho. É o nome esses nomes que só tem consoante. É sacanagem, Kusevich. Só tem consoante lá, 2 vogais ali, acabou. Tem ascendência sérvia, mas fazer o quê? E outra, hein? Se faz uma bobagem... E outra, Pipo, se faz uma bobagem aí, dá um gol contra, uma furada, o nome dele dá uns trocadalhos, hein? É melhor não. Vai de Benjamim. O Carlos Palestra, Benjamim ele também. fala aqui pra você, Pipo. Pior ainda. Não, mas Benjamim não tem trocadilho, tem musiquinha. Mas tem rima. Trocadilho. Então, pior musiquinha que trocadilho. Aquele lá na Rua Javari, eu te falei quando eu entrei lá, os caras, ei, Benjamim.